quando nós somos convidados a trazer uma palavra, e eu perguntei da Lulu, tem algum motivo, tem alguma direção, tem alguma palavra específica? E ela falou assim para mim, não, Gi, o Espírito Santo vai conduzir, né? Ele sempre nos conduz, você esteja à vontade para levar a palavra que o Espírito Santo colocar no seu coração. E mais gostoso ainda é quando, através de tudo que foi falado, a palavra vai se confirmando, através da oração da pastora Elizabeth, através da oração da Renata, através de coisas que foram ditas, né? A palavra vai sendo confirmada e Deus vai selando e unindo todos os pontos. Isso é muito maravilhoso, porque traz a nós uma paz, uma tranquilidade muito grande de que nós estamos alinhados com o que o Senhor quer fazer através das nossas vidas. E a palavra de hoje é uma palavra propícia para os tempos difíceis que nós estamos passando, porque temos vivido tempos de guerra, não é? Aliás, o povo cristão, desde o princípio, ele é acostumado a se mover em meio a guerras, em meio a batalhas, sejam batalhas físicas, sejam batalhas espirituais. Então, nos últimos tempos, no último ano, temos lutado contra um inimigo invisível, mas é muito a nossa praia brigar com o inimigo invisível, né? Então, nós temos que buscar posicionamento, nós temos que buscar estratégia no Senhor. E hoje nós vamos meditar na vida de uma mulher como nós que estamos aqui. Uma mulher muito simples, uma mulher que era uma dona de casa, mas que foi determinante no momento de batalha. E eu pensei, essa é uma palavra propícia para compartilhar com as minhas irmãs, porque nós temos clamado ao Senhor e pedido, Senhor, nos dá estratégia. O chá com propósitos é uma estratégia, uma ferramenta poderosíssima. Então, é muito de Deus nós estarmos aqui reunidas juntas, buscando algo no Senhor para que nós possamos fazer diferença, para que nós possamos alcançar excelência, não é? A palavra do Senhor nos diz em Lucas, se você tiver com a sua Bíblia, se você tiver com o seu celular, vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas 17 e nós vamos ler do 7 ao 10. Lucas 17, do 7 ao 10. Jesus estava conversando com seus discípulos, estava explicando alguns posicionamentos e ele diz assim: qual de vocês que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas lhe dirá quando ele chegar do campo, vem agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá, prepare o meu jantar, apronte-se, sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso você poderá comer e beber? Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Dura essa palavra, porque Jesus vem nos dizer que todas as vezes que nós fazemos o que nos é ordenado, não estamos fazendo nada mais do que a nossa obrigação. Então, o Senhor espera de nós excelência. O Senhor espera que nós estejamos acima do nível. O Senhor quer que nós sejamos proativos. Então, isso tem me preocupado muito, porque ultimamente me parece que é uma geração que aguarda sempre uma voz de comando. E nós temos que buscar essa excelência. Nós temos que buscar estar sempre um passo à frente, porque isso é uma arma poderosa quando nós estamos diante de uma guerra. Estarmos a um passo à frente, termos visão de todo o cenário, para que possamos atuar de uma forma eficaz. Então, nós vamos meditar lá em Juízes, no capítulo 4, e vamos falar sobre o tema mansidão e coragem, de uma mulher que, de uma forma muito ousada, mas também de uma forma muito mansa,
conseguiu livrar o povo de Israel de um inimigo opressor. Então, em Juízes capítulo 4, a partir do verso 1, se você puder, acompanhe comigo a leitura, diz assim: depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que habitava em Arosete-Ragoim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão de Quedes, em Naphtali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, ordena você que reúna 10.000 homens de Naphtali e Zebulon e vá ao Monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e com suas tropas junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora: está bem, eu irei com você, mas saiba que, por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naphtali. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Ora, o queneu Éber se havia separado dos outros queneus, descendentes de Jobabe, sogro de Moisés, e havia armado sua tenda junto ao carvalho de Zaanim, perto de Quedes. Quando disseram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido o Monte Tabor, Sísera reuniu seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados de Arosete-Ragoim ao rio Quizon. E Débora disse também a Baraque: vá, esse é o dia que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o Monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Sísera e todos os seus carros de guerra e o seu exército ao fio da espada. E Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Arosete-Ragoim. Todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada. Não sobrou um só homem. Sísera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Éber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã do queneu Éber. Eram tempos muito difíceis, aqueles tempos que o povo de Israel estava vivendo. Quando uma guerra assolava uma região, não só a economia, não só a vida normal do dia a dia, a agricultura, a rotina da família, tudo era abalado ali naquela região. Os maridos saíam convocados pelo exército para ir para a guerra. Muitos deles, guerreiros, deixavam apenas as mulheres e os filhos em casa. E quando uma tribo guerreava com a outra e a tribo vencedora levava os despojos da guerra, iam também com esses despojos as mulheres que muitas vezes eram escravizadas, estupradas, os filhos que eram também levados como escravos quando não eram mortos. Então, o tempo de guerra numa região era um tempo muito difícil, né? Era complicadíssimo. E havia uma guerra estabelecida, né? E nós lemos no texto que Éber, o queneu, não era israelita, ele estava numa posição de neutralidade. Ele não era do povo de Israel.
ele era amigo do rei, né? Jabim, que era o rei de Canaã. Então, ele não se envolveu diretamente na guerra, ele mantinha uma certa amizade, uma neutralidade, porque era uma forma dele se proteger, entre aspas, da violência, porque Jabim era um rei muito violento e Sísera, o seu comandante, também. O exército era um exército poderosíssimo, armado com uma novidade para a época, que eram os carros de ferro puxados por cavalos. Então, o poder bélico desse exército era um poder muito grande, perto dos outros exércitos, e por isso eles sempre dominavam, não é? Então, esse era o cenário construído naquele lugar, naquele dia, que Jael, esposa de Éber, estava ali dentro da sua casa, quando, de repente, envolvida ali nos seus afazeres domésticos, né? Ela se depara com Sísera à porta da sua tenda. Eu consigo imaginar na minha mente aquele homem forte, com aquela armadura, com aquela roupa. Os comandantes, eles tinham uma roupa diferenciada, não é? Provavelmente todo ensanguentado dos pés à cabeça, todo sujo, porque estava dias no campo de batalha e estava fugindo do exército de Israel. Eu imagino que ela tenha ouvido falar de todas as batalhas, porque se Éber era o marido dela, era conhecido de Jabim, ele provavelmente já deve ter recebido Jabim em sua tenda, e Jael, envolvida ali, servindo os homens, deve ter ouvido falar de todas as batalhas, de todas as conquistas, de quão violento o comandante Sísera era, de todos a brutalidade que envolvia todas as suas conquistas. Mas eu creio que Jael também havia escutado que por trás do exército de Israel não havia cavalos de ferro, não havia grande poderio de armas, mas havia um Deus que era poderoso, havia um Deus que era general de guerra, havia um Deus que fazia de uma forma sobrenatural aquele povo sempre avançar, aquele povo sempre conquistar, aquele povo de uma forma que só a presença de um Deus pode justificar. Era um povo que sempre prevalecia nos seus embates. Então, a primeira lição que nós podemos aprender com Jael é que, em tempos de guerra, pessoas extraordinárias, elas jamais ocupam um campo neutro. Porque Jael sabia quem era o inimigo. Jael sabia da onde o perigo vinha. Jael, ela sabia que Deus estava ao lado daquele povo. E ela pensou em sua mente, como pode alguém resistir a um Deus capaz de tantos feitos maravilhosos? Será possível que todos esses exércitos, todas essas nações que tentam embater contra o rei de Israel não caem em si, que por trás desse exército só pode existir a mão de um Deus todo-poderoso? Então, o lugar neutro, o campo neutro, o lugar de cima do muro é do diabo, não é para nós. Nós precisamos, como cristãs, aprender a nos posicionar. Que a palavra que seja na nossa boca nunca seja a palavra da neutralidade, mas a palavra do sim, sim, do não, não. O que é do mundo, o que não é de Deus, o que está lá fora, não serve para mim. Pronto e acabou. Sísera, aquele comandante, ele veio procurar abrigo justamente na tenda daquela mulher, fugindo da batalha. Ele tinha perdido todos os seus homens. Ele estava com medo, mas como um homem estrategista, ele pensou, o meu exército foi destruído, mas se eu me esconder, se eu preservar a minha vida, isso não estará sendo um ato de covardia, isso estará sendo uma estratégia, porque agora eu conheço bem como lutam os israelitas, eu posso
formar um novo exército num novo momento. E posso embater de novo, porque agora eu sei exatamente como eles lutam. Então, eu posso arquitetar planos para destruir Israel. E ele lembrou que ali naquele acampamento, naquela tenda, onde o amigo dele, o Queneu Eber, morava, seria um lugar onde provavelmente ele conseguiria esse abrigo seguro, esse suporte, o qual ele estava procurando naquele momento de fuga. Então, Jael, eu imagino que por dentro devia estar apavorada, pelo menos eu, no lugar dela, estaria. Diante dessa cena, abrir a porta da minha tenda e dar de cara com um guerreiro ferido, um guerreiro que na cabeça dela ela já sabia que servia ao exército inimigo, ao exército de Israel. Aquele homem estava ali, aquele homem violento, aquele homem opressor, onde ela já tinha ouvido muitas histórias dos assassinatos, de tudo que ele havia conquistado, estava ali diante dela. Qual foi o posicionamento? O meu posicionamento seria correr, sabe, irmãs? O meu posicionamento seria correr muito, porque eu ficaria muito assustada. Mas Jael foi extremamente corajosa. E Jael, mais do que corajosa, Jael foi mansa com ele, né? Jesus nos ensina, né, em Mateus, no capítulo 11, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha que estratégia de guerra maravilhosa, a mansidão. Jamais poderíamos imaginar que mansidão seria uma estratégia de guerra. Mas foi justamente a mansidão que Jael usou como estratégia nesse momento. Porque aquele homem era um homem forte. Aquele homem era um homem experimentado em lutas, treinado, não só no corpo a corpo, como na lida com espada, na lida com arco e flecha. Ele dominava todo o tipo de luta. Ela sabia que corpo a corpo ela não poderia vencê-lo. Ela sabia que no embate à espada ela não poderia vencê-lo. Mas aquele homem com histórico de crueldade, com histórico de violência, ela também sabia que ela não poderia confiar nele, porque era um homem capaz de tudo para conseguir o que ele queria. E os rumores de guerra, eles corriam. Então ela sabia que o exército de Israel tinha prevalecido, que se aquele homem estava ali, à porta da casa dela, era justamente para tentar se esconder. Era justamente para tentar fugir e posteriormente voltar e não deixar barato a derrocada que ele tinha tido dos seus inimigos. Então, segunda lição que nós aprendemos com Jael: pessoas extraordinárias jamais batem de frente com o inimigo, porque ela não bateu de frente com ele, ela não o expulsou da tenda dela, ela não partiu para uma luta corporal com ele, ela buscou uma estratégia para derrotá-lo. A palavra de Deus nos diz em Tiago, no capítulo 4, no versículo 7, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Não é bata de frente com o diabo, não é desafie o diabo, não é fuja do diabo, é resista. E como nós podemos resistir ao diabo? Como Jesus resistiu? Na palavra. Quando Jesus foi ao deserto para ser tentado pelo inimigo, Jesus resistiu ali na palavra de Deus. Ele usou da estratégia da astúcia, porque o nosso inimigo, ele não tem força. O nosso inimigo, ele é forte, ele pensa que ele é esperto, ele pensa que ele é astuto, mas nós em Deus, nós pelo poder do Espírito Santo, nós podemos muito mais. E essa é uma estratégia que Deus nos tem dado, vai na palavra. Resista ao inimigo, lembrando sempre, reafirmando a você mesma quem você é em Deus, a sua identidade em Deus. Você é filha, você é amada, você é escolhida. Não aceite as mentiras que o inimigo quer dizer a seu respeito. Jael, diante daquele homem, poderia pensar: eu sou mulher,
eu sou frágil, eu estou sozinha, meu marido não está na minha casa, esse homem vai acabar comigo. Mas ela resistiu, firme, e foi mansa. Ela teve coragem, ela teve mansidão diante daquele homem. Vamos voltar lá em Juízes, no capítulo 4, nós paramos no 17. Vamos ler a partir do versículo 18. O que aconteceu depois que Jael deu de cara com aquele homem. Jael saiu ao encontro de Sísera e o convidou. Olha só, ela primeiro saudou aquele homem. Ela o fez se sentir bem-vindo à casa dela. Venha, entre na minha tenda, meu senhor. Não tenha medo. E ele entrou e ela o cobriu com um pano. Estou com sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. E Sísera disse à mulher: fique à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Então, olha só, ela primeiro o chamou para dentro da casa, ela o convidou, ela o fez se sentir acolhido. Depois ela o cobriu para trazer a ele uma sensação de conforto. Ele lhe pediu água, mas olha a inteligência dessa mulher. Ela deu leite, porque a água lhe mataria só a sede, mas o leite, além de matar a sede, também mataria a fome. E como diz aí, né, o povo no popular, bateu na fraqueza do homem. Imagina aquele homem há dias sem se alimentar, sem beber uma água decente, sem desfrutar de uma cama decente, provavelmente virando dias e noites no campo de batalha. Ele encontrou na tenda de Jael todo um ambiente que proporcionou a ele um descanso. E ele caiu adormecido. E olha que coisa mais maravilhosa. Olha que coisa tremenda a gente vai ler a partir do versículo 21. Entretanto, Jael, mulher de Éber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo. Aproximou-se silenciosamente enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo e cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão, e ele morreu. Baraque passou à procura de Sísera e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, eu mostrarei a você o homem que você está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali caído Sísera, morto, com a estaca atravessada nas têmporas. Olha como Jael foi uma mulher corajosa. A coragem, minhas irmãs, muitas vezes não é você ter medo diante de uma situação, mas é você fazer a coisa que você acha certo que tenha que ser feita, mesmo que você tenha medo. E eu creio que foi isso que aconteceu com Jael naquele dia. Ela tinha medo dentro dela, mas ela não hesitou em momento nenhum de fazer o que era certo. E essa é a terceira lição que nós aprendemos. Extraordinário. Cumprir o propósito para as quais elas foram chamadas. Aquela estaca, aquele martelo, eram ferramentas. Pastora, tá fechado, fechou o microfone. Amém? Conseguem me ouvir? A gente consegue, a gente só perdeu um pouco, tá? Se puder voltar esse pouquinho. Amém. Pessoas extraordinárias
não ficam atrás de ferramentas mirabolantes para cumprir o propósito pelo qual o Senhor as comissionou. Aquela estaca e aquele martelo eram instrumentos que Jael estava acostumada a lidar no seu dia a dia. Ela sabia manusear muito bem aqueles instrumentos. Quando ela levantava as cortinas da sua tenda, quando ela esticava as cortinas da sua tenda, aquele odre de leite estava ali à disposição dela, as cobertas, os tapetes, todas as ferramentas que Jael precisava para subjugar e para matar aquele homem estavam ali ao redor dela. Da mesma forma que Davi, quando matou Golias, eu me lembro da passagem quando Saul ofereceu a armadura dele para que Davi fosse ao campo de batalha lutar contra o filisteu. Mas a armadura de Saul não coube em Davi. Lhe pareceu pesado o escudo. Por quê? Davi não estava acostumado com aquilo. Mas ele tinha uma habilidade sobrenatural em lidar com uma seta, com uma tiradeira. E foi esse o instrumento de seu uso cotidiano que ele usou para matar o gigante Golias. Então, o Senhor, ele tem nos dado todas as ferramentas que nós precisamos para vencer os inimigos que do nada batem na nossa porta. Porque aquela mulher estava ali em paz na sua casa e do nada o inimigo chegou e bateu na sua porta. Então, eu me lembro também da passagem do povo diante das muralhas de Jericó. Aquele povo deve ter olhado tamanho, altura, grossura daqueles muros, deve ter pensado, isso é intransponível, isso é deveras difícil para mim. Mas era um povo dotado de obediência, era um povo que andava com Deus, que via os sinais, que via as maravilhas, era um povo que tinha trombetas, e eles obedeceram ao comando do líder, e pela obediência as muralhas caíram. Então, obediência também é uma ferramenta tremenda que nós podemos usar no nosso dia a dia. Me lembro também de Ana. Ana, quando clamava do Senhor, quando pedia, Senhor, tira essa esterilidade de mim, Senhor, dá-me filhos. Foi a oração, foi o choro, foi o quebrantamento, foi o relacionamento de Ana que fizeram o Senhor abrir a sua madre e ela pôde gerar o profeta Samuel. Então, minhas irmãs, o Senhor tem nos dado ferramentas que nós manejamos com destreza. Nós oramos, é uma ferramenta poderosa, isso, nós não temos dúvidas. O que a Luciana falou mais cedo para nós, o que nos resta fazer? Clamar. E nisso, isso é a nossa praia, orar, clamar, pedir, é o que nos resta. Como foi falado hoje à tarde, né? Clama a mim e responder-te-ei, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, me buscar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu responderei dos céus, né? Eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra. O louvor é uma outra ferramenta maravilhosa. Quando nós colocamos um louvor na nossa casa, a gente pode até ter acordado meio triste, meio borocochô, meio murchinha, mas a gente vai ouvindo aquele louvor, a gente vai se quebrantando, porque o Espírito Santo vai falando com a gente através daquela letra, daquela música. O louvor é uma outra ferramenta poderosa que Deus já disponibilizou para nós, né? A leitura, a meditação na palavra, a palavra de Deus nos reafirma a todo momento quem nós somos no Senhor, somos preparadas pelo Senhor, somos sacerdócio real, somos geração eleita, somos nação santa, o Senhor nos deu o poder de pisar serpentes e escorpiões, somos as meninas dos olhos de Deus, o Senhor nos chamou ainda no ventre da nossa mãe, o Senhor toca os nossos lábios com uma tenaz, precisamos meditar na palavra, nos fortalecer através dessa ferramenta tremenda e jejuar. O jejum é uma outra ferramenta maravilhosa, porque o jejum, ele nos prepara para o que Deus quer fazer em nós e através de nós. O louvor, a leitura da palavra,
O clamor, a oração, o jejum são estacas e martelo nas nossas mãos. São ferramentas que nós, como mulheres de Deus, estamos habituadas a manejar. Da mesma forma que Jael tinha ali disponível para ela ferramentas do seu dia a dia. Então, assim, que mulher simples, que mulher corajosa, que mulher desconhecida, porém extraordinárias. Quantas de nós estão ali dentro dos seus quartos, joelho no chão, clamando, orando, buscando no Senhor uma saída, uma estratégia para momentos de guerra, sim. Às vezes a gente acha que está tudo em paz e o inimigo vem e bate na porta da nossa tenda. Mas o Senhor, Ele tem nos preparado para esses dias, porque nós, povo de Deus, nós somos como Neemias na construção do muro, né? Espada numa mão, ferramenta na outra, trabalhando, não é? E nos preparando no Senhor. E naquele dia, justamente naquele dia, como diz no versículo 24, né? No versículo 22, perdão. O Senhor entregou, né, Israel, entregou nas mãos de Israel aquela nação opressora. Diz assim, no verso 22, Baraque passou à procura de Sísera e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, eu mostrarei a você o homem que você está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali caído Sísera, morto, com a estaca atravessada nas têmporas. Naquele dia, Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas. E os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, o rei cananeu, até que eles o destruíram. Então, Deus está à procura de pessoas como Jael, que naquele momento não só fez a diferença para a sua própria vida, para a sua própria casa, porque ela estava ali também defendendo os seus, mas ela fez diferença na vida de um povo. Ela fez diferença na vida de uma nação. Quando a gente começa a ler o capítulo 4 de Juízes, a gente tem a impressão, através da fala de Débora, que é na mão dela, é na mão da Débora que o Senhor vai entregar a vitória, né? Porque ela fala com Baraque que ele verá que a nação entregará Sísera nas mãos de uma mulher. A gente pensa que ela está falando dela mesma, não é? Mas a gente vê que o Senhor entregou Sísera nas mãos de uma mulher simples. Então, muitas vezes a gente pensa, meu Deus, eu estou numa luta tão grande, eu nem tenho tanta intimidade com o Senhor assim, eu não sou uma profetisa, eu não sou uma missionária, eu nem às vezes sei tanto da sua palavra, mas temos em nós um Espírito Santo que é pronto a nos ajudar e a nos dar estratégias. Temos em nós um Deus que é vivo, um Deus que enxerga em nós a vontade de sermos melhores, a vontade de crescermos nele. E vemos em Jael essa mulher, vemos em tantas outras mulheres, essas mulheres dispostas a ter relacionamento com Deus, dispostas a se dobrarem à vontade de Deus, a fazer o que é certo, não porque tem uma coragem enorme, mas porque mesmo com medo, elas sabem que do lado delas luta o Senhor dos Exércitos, que as capacitam, que nos capacitam todos os dias. Pessoas como nós, dispostas a fazerem, não que têm vontade, mas o que é certo, são as pessoas que o Senhor tem procurado. São na mão de pessoas como nós que o Senhor vai entregar missões extraordinárias. Nada que seja impossível para Deus, pode até ser difícil para nós, mas para Ele não é impossível. Então, usem a docilidade, usem a mansidão, usem a estratégia, porque as ferramentas que nós precisamos, o Senhor já disponibilizou para nós. Amém? Era isso que eu gostaria de compartilhar com as irmãs nessa tarde, porque vivemos esse tempo como cristãs, como mulheres de Deus, como mães, como donas de casa, como mulheres que têm que sair para trabalhar
e ir para o campo do inimigo, porque esse vírus está lá fora. Mas com mansidão, com coragem, portando as ferramentas que o Senhor tem nos dado, somos mais do que vencedoras por meio daquele que nos amou. Amém, minhas irmãs?